A gente tem esse problema do calendário, que é um problema de todo mundo, então, pô, azar nosso de ganhar. Ganhamos e vamos passar por esse problema. O que a gente falou outro dia, a solução é muito fácil. É só não disputar o Mundial, não ganhar a Libertadores. É só disputar o Mundial, pô. Aí esquece, eu prefiro ter esse problema todo ano. Exatamente. E aí, cara, é difícil você, nesse contexto, fazer os jogadores se acostumarem com o dinizismo. O dinizismo é um esquema que exige com que você tenha sequência e frequência. E aí a gente vai vendo assim, o Diniz ainda vai empilhando as substituições dele. O que ele faz depois? Ele tira o Felipe Melo e ele tira o Marcelo. E ele bota o Cauã Elias e o Douglas Costa. Que, aliás, o time dessas substituições aí, se passou um pouco, o limite foi exato, né? Não tinha como ficar mais um minuto assim. Porque o Felipe Melo ficou exposto 500 vezes. Quando ele tomou o amarelo, eu falei, cara, se não tirar, é burrice. E o time até melhora. E o time até melhora. A Deus, ele tirou. Aliás, eu não sei se chamar o Diniz de burro. Não sei se eu me irritei sozinho, mas a gente tomou gol. O Diniz estava olhando a prancheta, ficou. Cara, e acaba o primeiro tempo, ele sai olhando aquela prancheta. Eu falei, o que tu tá olhando pra... não, tá... olha pô, vou te falar. Bicho. Isso é fetiche. Não sei que tanto que ele isso é fetiche. Isso é fetiche. Tudo bem, tá, mas... Não, a maior galera no Twitter tá reclamando dessa porra da prancheta também. Eu nem entrei no Twitter hoje, mas na hora foi irritante. Fetiche não, é o corneta de torcedor que teve no jogo. Total, mas larga essa prancheta, meu filho. Olha pro campo. Fetiche. Se tiver um take dele olhando a prancheta no jogo, né? Se ele tiver nunca reclamei do Joel. Se tiver um take dele olhando a prancheta no jogo contra o River no 5x1, você vai falar que a prancheta foi o problema também. Ele só tomou o gol do River por causa da prancheta. Cara, o Barriga não tinha prancheta. Eu só reclamo quando não ganha, pô. A regra é clara. Óbvio. O que ele fez ontem com essas substituições? Ele mete o André e o Martinelli na zaga e o Lima faz uma trinca aqui. Aí o Terãs, eu vou até tirar do mapa o Terãs, porque a minha vontade é tirar o Terãs do mapa mesmo. O Terãs tava jogando aqui, ó. Aí pode, né? Cornetar o Terãs tá liberado. Não, tô brincando. Bateu na minha cara o Terãs. O Terãs em tese tava jogando dentro da área, tá? O Terãs, nessa hora, ele começa a jogar quase como um segundo atacante. E é isso que me estranha, porque eu não sei se foi combinado. Às vezes é confusão em campo dos jogadores. O Cauã Elias estava de ponta esquerda, junto com o Marquinhos. O Marquinhos inverte de lado e começa a jogar aberto pela esquerda, quase como se fosse um lateral esquerdo na hora de recompor. De novo, não é que botou o Marquinhos de lateral esquerdo. Na hora de recompor, ele vai pra esquerda. Mas ele jogou abertão pra tentar largar o campo de um lado e o Douglas Costa do outro. Isso eu não gosto, cara. Ele fez isso aqui. Ele meteu os três se aproximando da área, o Lele, o Terãs e o Cauã Elias. E o Samuel e o Arias viraram os dois volantes barra meio de criação. E aí, pra mim, aqui tá um problema. Porque deveria ser esse contrário. Não é zona, não. Porque toda tática hoje em dia, ela vira em algum momento um 3-2-5. Todo desenho. Vira um 3-2-5. Lógico, o problema não é o 3-2-5. O problema é o Cauã tá de ponta. O Terãs está dentro da área, quando poderia até ser invertido isso aqui, mas o problema pra mim é que tinha que ser isso aqui, ó. O Terãs vindo na profundidade, descendo pra buscar o jogo, e, cara, deixar o Arias um pouco mais perto do terço final pra incomodar. O Arias rodando aqui, cara. Indo nos meios espaços, rodando pra procurar, e deixar esses dois aqui. Porque quando você tem dois atacantes de área chatos, jogando contra três zagueiros, o que você faz? Você empurra essa linha pra cá. E é isso que a gente não conseguiu fazer ontem, porque era o Terãs com sono, tentando fazer isso aqui, e o Cauã Elias, coitado, de ponta. E o Arias aqui. Então, não me parece que isso aqui foi o que o Diniz desenhou. Me parece que isso aqui foi coisa de, assim, o que o campo aconteceu. O fato virou o Bololô, eu entendo o desenho do Bololô, principalmente jogando com um time que tá com uma linha de 5, com uma linha de 4, que muitas vezes virava uma linha de 6 e uma linha de 3. Difícil. Mas, cara, não tá funcionando porque as peças estão no lugar errado. E a gente precisa de uma solução pro fator surpresa que a gente vai discutir daqui a pouco. O fator chave que a gente vai discutir daqui a pouco. Uma coisa que eu tenho entendido do Terãs é que ele é meio Thiago Neves. É um cara que joga... Exato. Meia, ele não é um armador. Ele é um cara que joga Neves, mais aberto, corta e chuta. Isso, então, assim, então não é o famoso meio atacante. Então não é o papel do Terãs voltar e armar jogo. Assim, pelo menos não é o papel, não é a função dele. Essa é mais a do Arias, até assim, uma coisa de meio atacante mesmo. Então aí se bota o Terãs para fazer o que ele não sabe, ou o que ele não é a especialidade dele, a chance de dar errado é maior, né? Mas é que tá, entre matar o Arias e o Terãs para fazer isso, e o Terãs tem um chute de média distância melhor que o Arias, sim, eu prefiro aproximar o Arias da área, porque o que acontece? Com essa formação aqui, se o Cauã Elias está enfiado aqui,
e o time tá fazendo isso aqui, essa linha toda vai vir pra dentro da área. E esse cara aqui ainda vai deitar pra tentar fazer uma superioridade, porque o Douglas Costa tá tocando aqui também. Aí você vai ter esses 3 caras aqui tentando sambar pra evitar Samuel, Terans e Arias. Você vai criar bem ou mal uma situação de 3 contra 3 na frente da área. E se você tem o Arias fazendo isso aqui e o Terans preocupado com esse espaço, ele vai ter mais espaço pra finalizar de fora da área, que é o que em tese ele faz bem. Tudo bem que ele isolou uma bola ontem. Mas aí, cara, eu não reclamo de jogador que chuta gol. Também não. Pô, ainda mais no Fluminense. Né? Também não. E o cara, e eu acho que o Terans pode vir a ser uma peça útil. Eu espero que venha, mas afinal de contas o Fluminense gastou o dinheiro pra contratar o Terans. Foi a contratação mais cara da janela, tá? A gente investiu no Terans e eu espero que ele no médio prazo dê resultado com um jogador tecnicamente bom, interessante. Mas o fato é esse, cara. O desenho... O jogador se comportar de forma estranha dentro do desenho. Fala aí, Vago. Desculpa, Alexandre. Cara, pra você... Rápido, quem foi o melhor em campo? Rápido, assim, só pra eu ver se... Cara, pra mim, eu tô entre Martinelli e Marquinhos. Tá, beleza. Mimito, tu tem o melhor em campo aí, rápido? Marquinhos. Porra, caralho, ele tava jogando por onde quando ele se consolidou o melhor em campo? Ponto esquerdo. Do lado de cá. Aí a substituição é pegar o melhor em campo e jogar pro outro lado. Mas você se surpreendeu, cara. Mas essas coisas são as coisas que surpresa danada. Tu pega o teu melhor jogador do meio de campo e bota de zagueiro. Porra. A questão pra mim é ver a lógica da coisa. A lógica da coisa pra mim é a seguinte. Você já mudou o Arias, que é o principal jogador do Fluminense hoje, né? Pelo menos fisicamente e com a ausência do Cano, eu acho que isso seria talvez indiscutível, né? Se eu confirmar isso, acho. Aí você inverte o Arias de lado para colocar o Marquinhos na posição onde ele se sente mais confortável, porque o Arias, né, pelo tamanho que tem, futebol que tem, se adapta melhor lá. Beleza, eu entendo. Aí uma vez que você tem o Marquinhos, que é o melhor em campo jogando por ali, você pega e fala assim, bom, agora eu vou pegar e vou jogar o Marquinhos pro lado de lá, porque ele tá jogando muito bem aqui. Porra, isso irrita. Não dá pra entender uma porra mas dessa. Mas não atrapalhou, o Marquinhos continuou bem. E acho que mas a questão é... Não dá pra... Por que mudar o cara que tá melhor em campo? Não, então por que mexeu no Arias, não começou com o Marquinhos lá? Eu não entendo a mexida do Terans. Eu não entendo a mexida do Terans. A do Marquinhos com o Arias, eu entendo. Porque o Arias, originalmente, ele não é ponta direita, ele é ponta esquerda. Na seleção colombiana, ele joga de meia na seleção colombiana, centralizado, inclusive. Exato, e ele se adaptou à direita no Fluminense. Ele originalmente era ponta. Quando ele joga com Barranquilla contra a gente, é de esquerda. É de ponta. Desculpa, Independente. Foi Independente Santa Fé, não foi? Santa Fé. Quando ele joga no Santa Fé contra a gente, é de ponta esquerda. E ele era meia central e ponta esquerda. Ele se adapta à direita pra gente pra se adaptar ao esquema, só que ele joga pra cacete, então ele funciona. Então não vejo problema de jogar o Arias de volta pra esquerda e botar o Marquinhos na direita. E aqui eu entendo, porque quando você olha o banco, você tem uma peça de arranque e força, que é o Douglas Costa, que no 1 contra 1 pode fazer, como em vários momentos ele fez jogadas interessantes, o Douglas Costa. E aí o Douglas Costa não pode jogar pela esquerda. Cara, o Douglas Costa não joga bem pela esquerda, nunca jogou. Proibido. Nunca jogou na carreira dele. O Marquinhos tem mais se falar pro Diniz, no próximo jogo ele tá na esquerda. Cara, o Douglas Costa foi muito tempo reserva do Robin no Bayern de Munique, que ele pegava essa amplitude do lado esquerdo, ele fazia a mesma coisa do Robin sem a finalização do Robin. Na Juventus ele fazia a mesma coisa também, jogada aberta pela direita. Ele sempre foi o mais efetivo como ponta direita. Então o Douglas Costa tá aqui com força e ele jogou bem aberto. Ele jogou quase um ponta posicional pra tentar abrir esse campo, porque os malucos estavam com a porra do Anitta 6. Então ele espetou o Marquinhos lá na caceta do outro lado e o Douglas Costa lá na caceta do outro lado pra fazer o quê? Abrir o campo e permitir que o Arias e o Terans circulassem. O erro aqui foi que eu acho que a movimentação do Terans era pra ser a do Arias e a do Arias a do Terans. O Terans acabou entrando mais perto da área e o Arias ficou flutuando aqui, quando pra mim tinha que ser o contrário. O erro pra mim tá aqui. E fora o Cauã Elias jogando de ponta, que, pô, o Cauã Elias tinha que ter descido pra dentro da área e tal. E eu fiquei com a sensação de que foi o Cauã Elias que se estranhou com a posição. Não foi o Diniz que botou ele de ponta, porque pelo desenho ele não fez isso. O Cauã que acabou caindo muito aqui, talvez atrapalhado pelo movimento do Terans. Então pra mim o erro tá aqui. O erro tá nesse trio aqui e não inverter o Marquinhos, que era o melhor em campo. Porque o Cauã é centroavante, entendeu? Né, bicho? Então assim, tudo bem, você pode improvisar. Mas é igual o João Neto, quando tem de jogar, jogou de lateral. O João Neto, centroavante da base, jogou de lateral, não dá. Mas tem pra fechar pra improvisar também, pelo amor de Deus. O João Neto, que foi emprestado, bom João Neto,
Porque o Dudu jogou de lateral, velho. E o Dudu não jogou de lateral, não. Isso aí é outra discussão. No rocambole do jogo, e dado momento, ele acabou parando no lateral. É nesse cenário aqui. Ele joga aberto pela esquerda. Ele joga aberto pela esquerda. Não, tô falando do João Neto no jogo. Sim, naquele jogo na ilha. O cara é centroavante, bicho. O cara é 9. Mas ele também joga de lado. Grande, também joga de lado. Porra, mas não de lateral. Mas não é de lateral que jogo, tá bom. Nesse jogo aqui, o Marquinhos não terminou o jogo de lateral esquerdo. Esse é o ponto. A gente abriu mão de ter um lateral esquerdo para ter o Marquinhos de ponta, e na hora da recomposição, se der, ele volta como lateral esquerdo, mas ele não jogou de lateral esquerdo. Porque quando a gente pega a bola, ele espeta lá no alto. O João Neto, naquele jogo, ele estava fazendo o que o Cauã Elias fez. O João Neto teria sido... Para fazer o que o Cauã Elias fez sem querer, era melhor o João Neto, porque realmente foi o que ele fez. Atuar nesse espaço aqui, sem a bola, tentando chegar como um segundo atacante na área. Isso aqui o João Neto faz melhor que o Cauã Elias, talvez. Mas o Cauã Elias, pra mim, tinha que ter sido mais centralizado, mais espetado. E, quiçá, teria tirado o Lelê pra botar ele. Aí eu ia chegar nisso. Aí eu acho que era uma substituição óbvia. Antes da gente ir pro Lelê... 27 atacantes pro time ser mais ofensivo. Emiliano... Tira o Lelê, que não tava jogando nada, e bota o Cauã. Antes da gente ir pro Lelê, Rafa cara, acho que é importante a gente falar do Lelê. Mas só pra finalizar meu ponto de vista do Marquinhos. O Marquinhos, pra mim, era a única opção ofensiva que tava funcionando no jogo. Eu não passa pela minha cabeça fazer algum sentido você pegar a única coisa que estava funcionando ofensivamente no Fluminense ali e inverter o cara de lado. Pode ter funcionado e tal. Mas caralho, pra que assumir se tem uma coisa que tá funcionando aqui, eu mexo em outras para ver se funcionam outras e, consequentemente, você melhora. Quando você tira o que tá funcionando do lugar, você corre o risco de até o que tá funcionando parar de funcionar. Primeiro, futebol é risco, e futebol, como você mesmo falou no passo do Marcos. Tu vai arriscar tua única opção que tá funcionando? Mas não é. Mas a opção tava funcionando bem. Tava funcionando bem, mas o jogo coletivo tava travado. Você tinha que destravar o coletivo. Aí a única forma de destravar o coletivo é tirar o único que tava jogando bola ali na frente. Cara, se você tivesse na ponta, se você tivesse na ponta um ponto esquerda, se você tivesse no banco um ponto esquerda bom, tô com um ponto esquerda bom, adulto, pronto pra jogar e incomodar a linha de ataque. Aí beleza, eu nem discutia, meti o ponto esquerda lá. Só que você olha no banco, quem você tinha de ponta pra essa posição no jogo era um ponta direita, era o Douglas Costa. Aí a dúvida era, bota o Douglas Costa todo torto lá do outro lado ou bota o Marquinhos que também joga de ponta esquerda lá? Esse é o ponto. Mas se ele também joga de ponta esquerda, por que inverteu o Aras de lado no início do jogo, pô? É isso que eu tô falando. Porque o Marquinhos é melhor na direita, ele apostou. O que ele apostou? Quando você bota o Aras e o Marquinhos assim... Eu tô mexendo no mouse errado. Quando você bota o Aras e o Marquinhos aqui, o Aras pela direita e o Marquinhos pela esquerda, os dois jogam com a perna esquerda pro fundo. Isso faz com que o time, naturalmente, amplie o campo e não construa pelo meio. Por que fez sentido fazer isso aqui de deixar o Marquinhos aqui e o Arias solto? Porque o Marquinhos, sim, ia abrir o campo pela esquerda para largar o campo, e o Arias ia poder continuar na esquerda circulando. E o erro para mim foi que o Arias desceu. Porque o sentido de espetar o Marquinhos aqui é alargar o campo. Você alarga o campo, você tende a aumentar os espaços disponíveis nesse setor. Que era pro Arias deitar aqui. Só que não foi isso que aconteceu, porque quem tava tentando deitar aqui era o Cauã Elias e o Terange, e o Arias brincando de volante. Então, pra mim, o erro graças a Deus eu não percebi no jogo. Não tá no Marquinhos, tá nesse desenho que a gente não aproveitou o Marquinhos do outro lado esticando o campo. Graças a Deus eu não percebi no jogo que o Diniz mudou o Marquinhos de lado. Tava pensando só no set de campeão agir. O erro não tá nessa mexida. O erro não tá nessa mexida, cara. O erro não tá nessa mexida. Porque se eu tivesse visto, eu ia ficar puto, como eu tô agora. Eu tô puto agora de saber disso. O erro tava tranquilo. Mas só não vai ficar melancólico de novo, pelo amor de Deus. Você tá preso no conceito. Não fica puto no conceito. Você tá preso no conceito. O conceito de mexer no melhor em campo. A gente várias vezes fez isso. Cara, o futebol não é simples. Eu parto desse princípio. E, obviamente, o cara tá lá. Não posso eu daqui de fora achar que... como é que pode o Terange não ter entrado como titular, tendo em vista que o cara tá lá? O futebol, ele não é simples. Mas tem coisas que são, cara. Assim, eu acho que existe... Quântica não acho isso, não. Não é. Ficar reventando a roda a cada substituição. Ô, Vago, eu não consigo achar esse caso simples, porque, tipo assim mexer no melhor em campo. Eu não estou falando... Isso não é uma verdade absoluta, não é uma constante. Ele era o melhor em campo, mas ele não estava tendo chance de gol. Ele era o melhor em campo dentro do contexto. Eu acho que não, é proibido, que burrice. Mas eu acho também que existe uma lógica
básica, né? Eu acredito eu, que no que eu tô falando, pô, você tá num jogo ruim, você tá num jogo onde você não consegue criar nada, e que mesmo assim você pega um jogador que tá, né, se dando bem por um lado do campo ali, no 1 contra 1, enfim, sendo o único jogador ao ponto de ser o melhor do jogo, bem num lado do campo, numa função do campo. Você, diante de todas as merdas que tu podia mexer para criar uma situação de melhorar o que o Fluminense vinha apresentando no campo, porra, tem que ser mexer na única coisa que tá funcionando? É só essa a minha dúvida. Eu não acho que tem nenhum absurdo nisso. Ô, Vago, é que eu acho que vai ter jogos que sim, jogos que não. E aí analisar só pelo resultado vai ser resultadista. O que eu mostrei ali no desenho Isso é que fez sentido a mexida. É que fez sentido a mexida de esticar o campo. Porque a nossa melhor opção para ser um ponto esquerdo e esticar o campo naquele momento, para tentar gerar espaço pelo meio, era o esticar o Marquinhos e meter o Douglas Costa. O erro para mim foi a entrada do Terãs. E aí o Lucas Waldheim, espero estar pronunciando bem o seu nome, ele toca num ponto aqui que para mim teria sido... Qual teria sido a solução aqui? Que ele fala que seria perigoso o que eu propus de deixar o Arias mais perto da área e o Terãs descendo ia ser perigoso porque o Terãs tem menos capacidade de marcação e ele tá correto. Fora o Terãs ter menos ritmo de jogo. Mas eu não teria entrado com o Terãs ali naquela hora. Eu teria entrado com o Alexander. Eu não sei como é que o Alexander tá em termos de condição até mental. Me parece que ele não voltou bem. Deve tá treinando mal a beça, porque né, não às vezes tá. Às vezes, sim, mas às vezes tá. Falando. Mas eu tô falando. Esse é o problema. Porque pra mim, não é corneta gratuita, não. O Alexander teria sido um encaixe perfeito nesse momento. O Alexander teria sido um encaixe perfeito nesse momento, justamente para aquele desenho. Ele teria permitido. Exato, porque aí, tipo assim, a situação do jogo virou. Deu problema. Ele senta na lateral esquerda, volta a formar linha de 4 com o Samuel, e aí, Martinelli e André na zaga, beleza. Mas você tem uma recomposição mais fácil, o Alexander joga bola. A questão é que ele não deve estar bem. E aí, quando você tem que analisar esses contextos de substituições, você tem que analisar qual é a peça que você tinha disponível melhor, ou numa melhor fase para entrar. E aí, quando você olha e vê que é o Douglas Costa, eu entendo espetar o Marquinhos lá.